Então, a grande pergunta que eu fiz para vocês foi: se nós conhecemos as coisas aqui do mundo sensível, pelos sentidos, como é que nós podemos conhecer as ideias lá do mundo inteligível? É aqui que entra a teoria da reminiscência. A teoria da reminiscência foi uma segunda teoria de Platão. O que é que a teoria da reminiscência fala? Segundo Platão, nós somos corpo e alma. Nós, antes de nascermos, éramos apenas alma. E a nossa alma, cada um tem a sua alma, né? Cada um tem o seu espírito, e a nossa alma vivia no mundo das ideias e tinha contato com todas as ideias, tinha contato com todos os conceitos e todas as essências lá do mundo inteligível. E aí, quando a gente nasce, a nossa alma faz o quê? Entra no corpo, a nossa alma encarna, então a nossa alma fica presa dentro do corpo. Platão chamava o corpo de túmulo da alma. Platão dizia que o nosso corpo acabava aprisionando a nossa alma. E aí a nossa alma fica aqui dentro, presa do corpo, presa dentro do corpo, né? Se a nossa alma fica aqui presa dentro do corpo, como é que a nossa alma poderia ter acesso às ideias lá do mundo das ideias, se a gente está preso aqui, preso dentro do corpo, aqui no mundo sensível? É aqui que entra o papel da memória e da lembrança. Essa é a teoria da reminiscência de Platão. O que é que ele fala? Ele fala que ao longo da vida a gente vai resgatando lembranças e memórias sobre as ideias que a gente conheceu lá no mundo das ideias. Então, apesar de a nossa alma ficar presa aqui dentro do nosso corpo, as nossas lembranças do que são as ideias, do que são as essências, do que são os conceitos, elas estão aqui no fundo da nossa mente, elas estão adormecidas. E aí, ao longo da nossa vida, essas lembranças elas vão sendo acordadas. A gente vai resgatando essas lembranças das ideias lá do fundo da nossa mente. Por que essas ideias estão aqui na nossa mente? Porque a gente, antes de nascer, já tinha entrado em contato com as ideias no mundo das ideias. Só que quando a gente nasce, a nossa alma fica presa dentro do corpo, e aí essas lembranças das ideias ficam lá no fundo da nossa mente. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai resgatando essas lembranças do que são as ideias por meio da memória. Por isso, tem uma frase muito famosa de Platão que é: conhecer a verdade é lembrar-se dela, ou conhecer é lembrar. Porque o conhecimento e a lembrança, o conhecimento e a memória, são duas coisas tão interligadas para Platão? Porque o conhecimento verdadeiro, né, as ideias, os conceitos, já estão aqui no fundo da nossa mente. Pelo fato de já estarem no fundo da nossa mente e ao longo da vida, a gente vai resgatando essas lembranças. Por isso, essa frase de Platão tem muito sentido. Conhecer é lembrar-se. Conhecer é resgatar essas lembranças, essas memórias do mundo das ideias. E aí é aqui que pode aparecer essa palavra aqui. Platão é um filósofo inatista. O que é um filósofo inatista? Um filósofo inatista é um filósofo que defende que o conhecimento é inato. O que significa o conhecimento ser inato? Inato significa algo que já está dentro, algo que já vem de dentro. Por exemplo, digamos que um jovem tem muita habilidade com um instrumento musical, com um piano. Aí as pessoas falam: meu Deus, parece que já é inata essa habilidade com o piano, parece que já é inata essa habilidade com o violão. Quando é inato, algo que a gente fala no dia a dia, não é uma palavra comum, quer dizer algo que parece que já vem de dentro, que já estava dentro de você. Então, por isso que Platão é classificado como um filósofo inatista. Porque quando ele fala que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento das ideias, já está aqui dentro da nossa mente e a gente só vai resgatando pela memória, ele está dizendo que o conhecimento verdadeiro já está, ainda que incipiente, dentro de nós. Por isso vai aparecer essa classificação de que Platão é um filósofo inatista. Tudo bem com a teoria da reminiscência? A teoria da reminiscência é isso. Conhecer é lembrar. Conhecer a verdade é lembrar-se dela. E aí, a gente apresenta a teoria do mundo das ideias assim, certo? A gente vai resgatando a lembrança das ideias, a memória das ideias, né? Por meio do exercício da memória, né? Por isso, teoria da reminiscência.
Só que aí eu pergunto para vocês, como é que a gente acessa essas memórias? Como é que a gente acessa essas lembranças? Se essas ideias já estão lá dentro da nossa mente, a gente só precisa se recordar, a gente só precisa resgatar essas memórias, como é que se dá esse processo de resgate? Do nada eu lembro das ideias, olha, lembrei da ideia de beleza, lembrei da ideia de coragem. É do nada que isso ocorre? Não, não é do nada. É por meio do método dialético. E aqui entra a importância da dialética, que já era o método que Sócrates utilizava com seus discípulos. O método que Sócrates utilizava com seus discípulos e com as pessoas com quem ele conversava era a dialética. O que significa dialética? A dialética é um método de diálogo em que você não dá respostas prontas. Você pergunta, a pessoa responde e você não diz se a pessoa está certa ou está errada. Você faz uma nova pergunta em cima da resposta. Aí a pessoa traz uma nova resposta e você faz uma nova pergunta. E fica nesse vai e vem, vai e vem. Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Esse vai e vem, esse ping-pong, é chamado de dialética. É um método de diálogo, a dialética, que Sócrates já utilizava. E aí Platão recupera esse conceito para falar aqui. É o método do seu mestre, o método de Sócrates, né? É o método dialético que permite a gente fazer esse resgate das lembranças, das memórias, das ideias que nós já conhecemos lá do mundo das ideias. Então é por isso a importância aqui, na filosofia de Platão, do método dialético. Com o método dialético, o método que Sócrates ensinou aos seus discípulos, é que a gente conseguiria fazer esse resgate, fazer esse parto dessas lembranças, dessas memórias que já estão dentro de nós, né? A maiêutica, lembram desse termo? Maiêutica, dialética, é um método de Sócrates que nos permite resgatar lá do fundo da nossa mente e parir essas lembranças, né? Então, aí a importância do método dialético na filosofia de Platão. O método dialético é um exercício racional, né? Um exercício da razão. É um exercício racional. A razão, lembrando, é a faculdade, a capacidade mental que todo ser humano tem de raciocinar, pensar logicamente, etc. Como o método dialético é um exercício da razão, e é pelo método dialético que a gente acessa, que a gente consegue alcançar as ideias, vai aparecer bastante a classificação de que Platão é um filósofo racionalista. Vejam. É pela mente, é pela razão, é pelo intelecto, utilizando o método dialético, que a gente consegue alcançar o conhecimento, alcançar as ideias. Então, além de natista, a gente pode falar que Platão é um filósofo racionalista, porque é pelo exercício da razão, do intelecto, que a gente vai resgatando as ideias cuja memória já está na nossa mente. Então aqui a gente acaba a teoria do mundo das ideias e na próxima aula a gente vai falar da alegoria da caverna ou o mito da caverna.